Olá pessoal, hoje mais um Stay Wild e eu estou com uma convidada, uma amiga médica, a doutora Rita. A doutora Rita é ginecologista e a gente tem muita coisa em comum. Vocês vão conhecer ela é uma médica conhecida na cidade de Marabá e a coisa em comum é que nós temos assuntos parecidos, principalmente no quesito alimentação. Ela gosta de uma linha, de uma estratégia muito similar que eu gosto com os meus pacientes, que a gente orienta. Nós não somos nutricionistas, mas nós orientamos nossos pacientes sim, na linha do cuidado, atenção à saúde, na linha da low carb. Então esse vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar, mas eu quero que vocês conheçam ela. Então a doutora Rita pode se apresentar para vocês, e se apresente, porque a gente está se conhecendo hoje também, né? Então... muito bom a senhora ter aceitado o meu convite, agradeço. É uma honra estar aqui com você. E vamos bater papo, tomar água, tomar café sem açúcar, né? A senhora consome açúcar? Não. Assim, não vou falar que eu não consumo, né? Seria hipocrisia, mas muito pouco. É. Café sem açúcar, mas eu sou chocolatra. E me conta. Como chocolates, 80%, 90%. E é uma coisa que é o que me tira do... alternativas, né, doutor? Né? Mas eu acho que até mesmo por compensação, né? Porque eu vim de um estilo de vida tão ruim que eu parei tanta coisa, então, tipo assim, eu mereço, né? Eu mereço. Né? Mas estou tentando, estou numa estratégia bem restrita agora, sendo seguida por uma nutricionista, para tentar tirar esse... Porque mesmo... você fazendo as coisas certas, se você exagera, você ganha peso. Eu ganhei 10 quilos. Foi? Mas a senhora já vem de uma história de mais peso no passado. Muito mais peso. Eu emagreci em média 30, 35 quilos. Eita. Entendeu? E reganhei 10 quilos agora. Ou seja, já tem quanto tempo de medicina? De medicina? 31 anos. 31 anos. Aí foi ganhando peso ao longo do tempo? Não, teve um... Assim, meu estilo de vida sempre foi ruim. E eu achava que minha genética era ruim. Descobri que minha genética é muito boa. E condenava a genética? Nunca fiz atividade física regularmente, fumava muito, bebia muita cerveja. Cerveja era assim, era de com força mesmo. E alimentação... toda irregular, dormia mal, né? Estresse, e fui levando. Com 43 anos eu menopausei. Cedo, né? E aí desandou tudo. Comecei a engordar, e você tenta uma dieta, perde 2 quilos, engorda 3, perde 2 quilos, engorda 3, até que eu desisti, né? Eu falei, não, é assim mesmo que tem que ser. Comecei a usar roupas folgadas, blusas de manga comprida, e só que aí, em 2018, eu já tava assim, eu tossia muito, eu não conseguia dormir, né, porque ou eu tossia ou eu roncava. Por causa do cigarro, né? Acordava com o meu ronco, né? Entendo. E já tinha tentado algumas vezes parar de fumar, não sabe como é que é médico, né? Por conta, a gente faz isso, faz aquilo, toma esse remédio, toma aquele, nunca dava certo. E aí, uma amiga médica lá em Paraupeba me falou assim, por que você não deixa esse preconceituosa procurar um psiquiatra? Eu nunca tinha pensado em procurar um psiquiatra, né? Aí eu falei, gente, verdade, né? Quem mexe com drogado é psiquiatra. Vou atrás do psiquiatra. Aí eu procurei um colega. Aqui, esqueci o nome dele agora, sumiu. Depois vai lembrar. E daí ele me orientou, eu falei assim, preciso parar de fumar, mas eu não posso ser sedada demais, porque os tratamentos que eu via, era assim, sedava o paciente demais, né? Eu falei, eu preciso continuar trabalhando. E aí o Hermes, né? E daí ele fez o tratamento, graças a Deus, consegui. E aí, quando eu procurei o Hermes, ele falou assim, Rita, 30 dias sem tomar cerveja.
Eu falei, Ele sério? já foi botando um atrás do outro pra já acabar de vez, né? Aí eu falei assim, será que eu não vou fazer uma assim de abstinência? Ele falou assim, você já fez? Eu falei, nunca fiquei 30 dias sem beber. Porque é aquele negócio, sempre que tinha uma folguinha, tomava uma cervejinha, tomava outra aqui. Mas a vontade de fumar, o negócio uma coisa tão absurda que eu nem me lembrava de cerveja. E daí, com 35 dias, eu fui experimentar a cerveja e achei com gosto ruim. Eu tava lá na casa do meu irmão. Eu falei, Gabriel, essa cerveja está estragada. Aí ele falou, não tá não. Eu falei, tá choca. Ele falou, não tá não. E eu ainda tentei, eu não tinha intenção de parar de beber. Meu negócio era parar de fumar. E graças a Deus eu parei de beber, porque eu acho que muita gente que volta a fumar é por causa da bebida. Hoje em dia eu tava lá em São Paulo, tomei 2 taças de vinho, fiquei bêbada. Bêbada, de sair assim, meu Deus do céu. Aí eu falo assim, como é que pode ser multa, né? Eu bebia tanto e hoje em dia eu não tenho mais resistência nenhuma pra bebida. Quando foi essa tua mudança, parece que foi em 2018 que você falou, né? Começou, né? Eu lembro que em 2016 eu fazia parte, eu era presidente do clube do malte aqui, da galera que bebia aqui, dos médicos que fizeram uma confra. Eu fundei. Então o negócio era pesado também, bebia bastante, sabia tudo de cerveja. Mas eu resolvi parar, né? Difícil ali por conta do hábito, do final de semana, mas depois que você para um tempo e que volta, eu tive essa mesma impressão, nossa, esse negócio tá choco, isso tá ruim, né? Foi assim quando eu larguei o açúcar, que eu consigo hoje ficar sem, e aí quando eu fui tomar um açaí, um ano depois, eu disse, nossa, esse açaí tá doce. Eu senti a frutose do açaí. Mas é porque mudou todo o paladar, né? Muda completamente, né? É engraçado que quando eu passo sessão de frutas, assim, a gente sente o açúcar, né? O cheiro, assim, você percebe. Verdade. É muito estranho isso. Verdade. E aí, mas eu lembro bem, Rita, no meu caso, o que foi que me fez despertar para dizer assim, eu preciso mudar. E o que foi que fez você despertar? Teve alguma coisa pessoal que você queira... Não, acho que era porque assim, ó, no plantão eu não tinha mais lugar para dormir. Porque eu tinha vergonha de ficar no quarto com os colegas, porque eu não deixava ninguém dormir, porque eu tossia, eu roncava. Eu falei, não, tem que dar um jeito. Ou eu parava de fumar, ou eu morria. A minha mãe, quando ela estava lá em casa, ela não dormia à noite, por causa das... Passou a incomodar as pessoas que estavam ao teu redor, né? Exatamente, fazia apneias, né? Eu então, entendi. E daí eu procurei, a intenção minha era parar de fumar, não tinha intenção de parar de beber. Eu não conseguia imaginar, assim, estar numa praia, se divertir, sem estar com um copo de cerveja na mão. E é estranho que hoje em dia eu faço tudo isso. Outra coisa, as pessoas falam assim, quando você sai de um vício, você tem que mudar os amigos, né? Meus amigos continuam tudo cervejeiro e eu não sinto vontade de tomar cerveja. Você aprendeu a dizer um não também, né, para algumas situações e flexibilizar também, né? Saio com eles, viajo com eles, todo mundo tomando cerveja e tal. E é engraçado que às vezes você fala assim, nossa, você me inibe agora, eu não consigo mais tomar cerveja perto de você. E as pessoas ficam perturbadas comigo. Elas se sentem incomodadas às vezes? Se sentem incomodadas. Sabia que acontece isso comigo? Alguns colegas me chamam vai lá em casa pro aniversário. Eu chego lá e disse, ó, Vildo, tá aí. A gente não pode agora comer nada, tal. E ficam olhando, ficam inibidos. Aí eu falei assim, ó, eu quero incomodar mesmo. Tomara que um dia vocês venham pro meu time. E vocês possam fazer, né? Porque assim, eu acho que quando eu ouvi falar da low carb, por exemplo, né? A primeira vez que eu ouvi falar da low carb, eu falei, o meu café da manhã era eu levantava, eu sempre gostei de cozinhar. Então eu levantava, tomava um café, fumava um cigarro, fazia uma massa. Eu tinha pão congelado, tinha massa folhada congelada. Não consigo ficar sem pão de jeito nenhum. Não fico sem pão, não fico sem pão. Para mim era uma coisa inconcebível. E eu vejo hoje em dia com os pacientes, quando você fala assim, vamos tirar o açúcar e os farináceos, eu olho para ele e falo assim, o que eu vou comer? Né? E tem tanta coisa para se comer, né? Só que se acostumou, né, com aquela rotina e nem imagina que tem tantas outras opções, né? E eu vejo que é a mesma situação que acontece aqui também, né? Mas assim, o que isso mudou quando você também mudou na tua prática clínica? Mudou tudo, né? A minha forma de abordar os pacientes hoje é totalmente diferente.
E você hoje tem uma congruência também, né? Você mostra pro teu paciente que você é um case de sucesso, né? Isso não é legal? Você... Porque assim, você fala assim, se eu conseguir, eu que tinha uma vida tão torta, eu consegui, nem todo mundo pode conseguir, né? E eu acho que a bebida talvez seja um problema maior, mas pra mim, assim, acabou não sendo porque eu não senti tanta falta da cerveja. O que foi mais difícil, Rita? O cigarro? Cigarro, com certeza. Foi? Tinha dia que eu achava que eu ia enlouquecer. Ele aumentou a tua fome quando você suspendeu Então, aquela aí... ideia? Tem um negócio, né? Eu parei o cigarro, aumentou a fome. Eu nunca fui assim, eu sempre comi errado, eu nunca fui comilona, nunca fui de ter nada assim por doce. Não, eu comia errado. E aí, o que que eu pensei? Eu parei a cerveja, por mais que eu esteja comendo muito, eu não vou engordar, pelo menos eu não vou emagrecer, mas também não vou engordar. E eu continuava engordando, engordando. Eu falei, caramba, Tava na menopausa nesse período já? Já, mas Já? já é muito tempo de menopausa já. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada, porque o mais calórico que eu consumia era a cerveja, eu parei, por que que eu não perco? Por que que eu não mantenho o peso? E aí engordei muito. Aí comecei a fazer dieta, comendo 3 horas, tudo integral, fruta. Eu pegava um melão, comia um melão sentada. Aí... uma outra amiga minha, pra vocês já ouviram falar, não vem falar esse negócio de low carb comigo, não. Ela insistiu em me ter o Instagram de uma pessoa e eu comecei a seguir. E daí eu comecei a fazer e a minha cintura começou a aparecer, né? Que era uma coisa assim, que eu falei assim, gente, na faculdade eu enrolava a faixa da cintura, porque eu achava que minha cintura era muito fina. Eu tava roliça, né? Aí eu falei, parece que minha cintura quer aparecer de novo. Aí você vai vendo assim no espelho, nem pesava mais, né? Por isso que eu não tenho uma noção exata de quantos quilos eu perdi. Aí eu comecei a ver com o negócio. E foi muito rápido. Foi tipo assim, ó, eu parei de fumar em maio. Uma das maiores tristezas minha sobrinha formou em agosto. E eu tive que comprar as roupas que me entraram. Eu não tive a opção de escolher roupa. Que me entrou, tanto que para o baile eu nem comprei. Peguei um que eu já tinha mesmo. E daí, quando foi, acho que setembro, por aí, eu fui para o Chile. Eu me lembro muito bem disso, que no Chile eu tomava suco o dia inteiro. E achava que eu estava abafando. E aí, quando eu voltei, acho que deve ter sido assim... setembro, outubro, eu comecei a dieta. Em dezembro eu já tinha perdido muito peso. Então, assim, é uma coisa... impressionante, né? Parece mágica, né? E sem ficar com E sem fome, ficar né? com fome, né? Pessoal, o que que acontece? Quando ela falou assim que ela foi pro Chile e tomou muito suco, é porque é excesso de frutose. Isso acaba indo direto pro fígado, fazendo esteatose, enfim. Isso favorece o ganho de peso. Então a gente acha que ficar tomando suco, mesmo que sem açúcar, é algo bom, não é tão saudável. Não que você não possa tomar, mas tem que saber o momento de exceção. E a low carb, a gente vai falar mais no próximo bloco, ela é sensacional, principalmente para quem gosta de comer. Exatamente, você Então, não fica assim, com fome, né? eu gosto de comer. Então, eu tentava minhas irmãs são bariátricas, tá? As duas. Minha mãe tem diabetes, então tem uma história com diabetes assim na família que é assustadora. Eu fui hipertenso 10 anos. Hoje não é, né? E olha, quer dizer, o meu pai é hipertenso, os meus irmãos são hipertensos, e eu tenho sobrinho que é atleta e é hipertenso. Então, na minha cabeça, a minha hipertensão era Da família. da família, É. né? E às vezes a gente herda a cultura alimentar da família também, né? Exatamente. Não é a genética da doença, é a cultura alimentar, né? E a minha mãe é difícil, hein? Até hoje, de vez em quando, eu tenho que brigar com ela, porque eu chego em casa, tem lá pão que ela faz. Aí eu, mãe, aí eu começo a ficar brava, mas você não come, não come, porque eu faço um esforço para não comer, mas a gente sabe que é bom de comer, né? Mas assim, o trigo é mais difícil eu comer, porque eu passo mal. Passa mal? Eu também. Hoje em dia, Eu passo também. mal. Sabe o que eu descobri com o trigo? Hoje a gente pode falar aqui, então não tem nada para esconder da galera aí não. Até porque eu falo isso na consulta. Eu não tenho o extremo, que é a doença celíaca. Nem fico com aquela sensação de
igual o pessoal fala, estufado, né? Empachado. Mas se eu comer trigo 2 dias, baixa minha imunidade e vem meu herpes. Acredito, já percebi isso. Ó, eu andava com omeprazol na bolsa, entendeu? E hoje, se eu comer trigo, eu fico estufada. Minha vida inteira, assim. Tava lá em São Paulo agora, né? Encontrei uns amigos de faculdade e o meu problema, pastel. Eu amo pastel. Aí comi. No outro dia eu passei tão mal, eu falei, pra que eu fui comer aquele pastel? E meu rosto encheu de espinha, né? Então, e assim, eu percebi que o trigo também, para mim, ele, se eu comer mais dias, como eu falei, ele baixa a imunidade, me dá enxaqueca, e essa percepção nossa que a gente tem hoje, poxa, eu como trigo, me dá isso. Isso é o que a gente fala que é o comer intuitivo, é se perceber. Hoje as pessoas comem e nem percebem qual é a reação que isso traz. Melhor teste alimentar, né? Não é? A melhor coisa, né? A gente vai falar mais disso aí no próximo bloco. Já já a gente volta. Rita, nós vamos falar sobre low carb, que é um assunto que nos apaixona, sem ficarmos encegueirados, né? Mas é porque a gente gosta, né? Mas realmente eu acho que é apaixonante, né? Embora a gente tenha que, né? Low carb não é para todo mundo, mas é uma estratégia muito boa. Boa, boa. E eu particularmente adoro carne, adoro o estilo da low carb. Claro que low carb é um universo, né? Não é a dieta low carb, é uma estratégia. Dentro dela você tem dietas, você tem estratégias, né? Estilos que variam desde uma clássica, moderada, cetogênica, enfim. E eu sei que você gosta da low carb, você é aluna do Souto, do Bomênio, faz parte da turma dele, acho que é Diabetes Solução. Diabetes é Solução. Né? Que foi o curso online deles, né? Isso, eu lembro desse. É bem interessante porque a gente mantém o grupo e discute, né? Tem psiquiatra, então tem histórias assim de psiquiatra tratando depressão e tudo mais, assim, com dieta, que você fala assim, nossa, sim. Tem muitas histórias lá, né? Então tem cardiologista, tem neuro, tem nutricionista, várias nutricionistas. E tem um até de Capanema aqui do Pará. Do Pará, nutricionista? Nutricionista, a Lídia. Olha, que legal. E tem educador físico, e é muito interessante essa troca que a gente tem, né? Porque a gente vê de um jeito, o nutricionista vê de outro, né? Então a gente vai. E assim, eu percebo que na low carb, e dentro da dieta cetogênica, da dieta carnívora, da low carb clássica, ainda tem muito tabu sobre isso, muita divergência de ideias, né? Eu digo, medo de comer proteína, né? Que o pessoal tem. Medo de comer proteína, né? E assim, e eu sempre digo que para situação de uma doença que é a resistência insulínica, a estratégia low carb é a mais sensata. Ponto. Aí diz assim, doutor, o senhor é contra os carboidratos, cuscuz, tapioca? Eu digo para o paciente com resistência insulínica, diabetes, eu não sou favorável, não. Agora, se é aquele paciente magro, atleta, né, que não tem um perfil... Usa o carboidrato bom, né? Usa o carboidrato bom, pode. Então, é igual eu sempre digo, se você está em casa, tem intolerância a camarão, você tem alergia, você vai continuar comendo camarão sabendo que o camarão vai te matar? Qual é a sua conduta? Não é tirar o camarão? Quem tem intolerância à lactose, não é tirar a lactose? Só o diabético não pode, né? E a gente nem tá falando para zerar o carboidrato, a gente tá falando para diminuir, porque você não consegue zerar, né? É uma ideia de que, se zerou o carboidrato. Não, o abacate tem, o morango tem. E isso tá de boa, né? Com certeza. O negócio é basear em comida de verdade, né? Nós perdemos isso, né? Começou a ficar muito prático você pegar um sanduíche, você pegar um congelado no supermercado, né? Então eu acho que a gente está dando um passo atrás agora. Nós estamos voltando, né, a fazer o que os nossos antepassados faziam. Antepassados faziam. Eles eram caçadores, coletadores e passavam um momento de jejum também, né?
É, que é outro mito, né? Né? Só que naquela época o jejum deles era um jejum de fome, porque tinha escassez. E era o momento também deles de reprogramar todo o sistema metabólico dele. O nosso hoje pode ser programado sem passar fome. E você interrompe a hora que você quiser, né? Tá com fome, não aguenta, vai lá e come, né? É Pronto, prático, né? né? Então o jejum, tu gosta de fazer o jejum? Fácil, Né? né? Indica assim para os teus pacientes também? E digo, né? Mas primeira briga que eu tenho com os pacientes é aprender a comer, né? Porque assim, mas em jejum, os estudos mostram que até para alimentação ruim, ele tem efeitos benéficos, né? Mas se você faz um jejum, comendo pão, bolacha, biscoito, essas coisas, você vai ter fome, né? O jejum não é para ter fome. Então, o jejum não é para ter fome e nem é para passar mal também. A pessoa, para chegar a fazer um jejum, ela tem que ser orientada, não é aleatoriamente, né? Certeza. Então, por exemplo, eu, quando fui tentar emagrecer, nas várias tentativas, eu tentava fazer jejum, mas a minha insulina era alta, não dava, eu não conseguia, eu ficava tremendo, passando mal. Depois, quando eu comecei na low carb, que você se adapta e tem uma insulina mais baixa, 3, 2, 4, abaixo de 5, é muito fácil fazer jejum, consigo ficar o dia inteiro assim, de boa. E o que eu acho bom, eu acho libertador, assim, né? Porque às vezes, vamos supor, eu tava no plantão. Aí eu não como peixe, não sou muito chegado a peixe, né? E falava assim, o que é o almoço hoje? É peixe. Então eu achava que eu tinha que comer um salgadinho, eu tinha que comer qualquer coisa, porque senão eu ia passar mal, né? E hoje em dia eu sei que eu não preciso. Eu tenho a opção de não comer, porque eu sei que eu não vou passar mal, né? Então eu acho assim que você tá viajando, tá fazendo alguma coisa, não pode comer, não tem problema. E que, às vezes quando eu pergunto de alimentação para o paciente, eu assim, como é que é a sua alimentação? Doutora, eu não tenho muito tempo. O tempo não é desculpa. Né? O importante é que você come no tempo que você tem para comer, né? Agora, eu não tenho muito tempo e fazer miojo, por exemplo, não dá, né? Não dá. Mas é prático, né? O que eles acham. Prático, né? é barato. Barato. Difícil a gente bater em cima disso. Mas é porque é barato. E eu falo que eu tenho uma técnica de enfermagem lá no Matheus, da Adriana, que ela emagreceu pra caramba. Nem consultou comigo, né? Mas só de eu pegar no pé dela, ela começou a fazer. Doutora, essa dieta é muito cara. Carne é caro. Eu falei assim, se você for pro hospital, todo dia eu vejo você ir no supermercado, comprar bolacha, biscoito, não sei o que. Faz as contas no final do mês pra você ver. E você faz a conta da Coca-Cola que compra, né, remédio, de tudo isso, remédios. Os remédios, né? E é o que eu falo, ó, um biscoito de água e sal, não vou falar a marca aqui, mas até poderia, mas não vou falar. Quero fazer propaganda de biscoito de água e sal, não. Mas assim, você compra um pacotinho lá, sei lá, 10, 12 reais. Você compra quanto de maçã que você não compra com isso? Né? Coca-Cola, refrigerante. Eu acho que deve estar, o quê? 12, 20 reais? Né? E aí, substitui isso por fruta. E todas as vezes, toda casa tem 2 litros lá. Então é possível fazer troca. É claro que o vício do doce, ele é encantador. A gente não pode negar que é bom, né? É bom, são claro. alimentos hiperpalatáveis, né? Você vai falar que é ruim comer biscoito recheado, comer bolo. E foram criados para ser hiperpalatáveis, né? Agora o lance que eu acho bacana, você disse assim, eu gosto de chocolate, igual, olha que eu gosto aqui, café. Eu disse assim, mas como é que eu posso tornar meu café mais saudável? Tirando o açúcar. Ou então poderia botar um stevia aqui, sei lá, pra, né, pelo menos para... Mas eu sou faca mais na caveira, então eu tiro logo. No teu caso, você pegou o chocolate e botou o chocolate 85%. 85%, 90% é o que eu mais gosto. 90%, né? E aí tá de boa, né? Tranquilo. Mas a gente tem que ter cuidado, porque dentro da estratégia low carb, a gente pode até engordar. Pode. E eu engordei 10 quilos, né? Então, assim, se você começa a abusar das oleaginosas, né? Chocolate, por exemplo. Tranquilamente eu como 100 gramas de chocolate. Uma sentada eu como 100 gramas. Então esse negócio fala assim, um quadradinho. Eu não tenho essa educação para comer um quadradinho de chocolate. Mesmo o 90%, assim? 90%. Eu quando eu vejo no tablet, entendeu? Então por isso é que agora eu tô numa estratégia bem... E aí que é bacana, pessoal, para você ver, né? Que dentro da low carb tem estratégias.
E é isso que é interessante, a gente aprender, o paciente dominar isso, a gente tem que ensinar o paciente a se autogerir, aqueles que são bons, porque diz assim, viajei, poxa, vim mais inchado, é natural, né? Aí volta, aí coloca uma cetogênica, faz jejum intermitente, usa outra estratégia, e assim a gente vai equilibrando, né? Eu vejo que você faz isso, né? Nossa. E uma outra coisa que é muito importante é a gente cuidar do ambiente, né? Não ter o caso, não querer contar com força de vontade, né? Eu não sei, eu quis cara dela, eu tinha comprado uns chocolates, 70% estava lá no consultório. Eu mexendo na gaveta, achei um pacote, acho que 1 quilo. E eu comecei a... Aí eu falei com minha secretária, Camila, define esse negócio aqui, porque eu não... Some com isso. Porque todo dia eu chego no consultório e já falo assim, nossa, tem chocolate ali na geladeira, tem chocolate ali na geladeira. Então, tem que limpar o ambiente da gente. Porque se não limpar, a gente ficar contando com força de vontade, é muito difícil. Né? A minha força de vontade, sabe qual é? Ficar deitado, assistindo A minha é botar um Netflix, comprar um pacotão daquele de pipoca e ficar lá na frente. Essa é a força, que é força né? de vontade, né? Aí eu acabo que eu deixo a pipoca pra longe, pego umas castanhazinhas ali, pronto, tá de boa, né? O nosso cérebro que é o mais cômodo, né? E o mais gostoso, né, pessoal? É o mais gostoso. E aí, a gente depois vai ser penalizado. Então, mas tem uma dica também. Tem um empório em Fortaleza, que eu fico seguindo eles. É o primeiro empório low carb cetogênico do Brasil. Eu conheço a nutricionista deles lá. Eles são, depois eu te passo o link. Eles mostram como a gente pode ter uma comida saudável e ela ser gostosa. Então a gente tem que tornar a nossa comida saudável e gostosa. Não precisa ser aquela salada velha, tipo salada de paraense. Ó, eu sou paraense, tá? É uma folha de alface e uma rodela de tomate. Não precisa ser assim, ela tem que ter sabor. Eu digo, tem que ser bonito. Tem que ser bonito. Pega a salada, pega um pedacinho de bacon e joga lá no meio, um bacon bom. Aí vai brincando com isso, né? Quer fazer um pão. Ovo e jogo. Gente, mas tem tanta forma de fazer ovo, viu? Mexido, cozido. Eu nunca vi ninguém enjoar de cuscuz, não, mas de ovo, pessoal, entendeu? De pão também, ninguém. E a noite eu vou ali. Doutor, não aguento mais comer esses ovos e essa salada. Digo, mas eu como arroz todo dia, pão todo dia, e não ouço tu falar que tu enjoa, né? E ovo é o seguinte, é ter receitas, né? Porque é um frito no dia, é um cozido no outro, é um omelete no outro. Porque a gente só come quando tá com fome. Tem gente que gosta. Meu personal come a média de 2 doses de ovos por dia. Aí ele vira pra mim e fala assim, você acha que eu preciso tomar whey? E eu falo assim, meu filho, com esse tanto de ovo que tu come aí. Eu como uma média de uns 6 por dia, ou às vezes 8. Eu gosto. Eu gosto de ovo. Agora eu tô mais na carne mesmo. Então eu acho que pra mim é mais fácil comer carne que comer ovo. E queijo, tu gosta? Eu sou mineira, né? Mas come. Então, como assim, mas sempre como enfeite, né? Eu não pego mais queijo pra mim. Não é mais o principal, né? Porque senão, a minha cidade tem um queijo parmesão que eu falo que é o melhor do mundo. Aí quando chega esse requeijão, que Deus me livre. Tu já ouviu te falar num conjac? Hoje eu comi conjac. Eu ganhei de um paciente, me trouxe. Mas hoje, gente, assim, no início, eu acho que a gente precisa de muita receita. Sim. Hoje em dia, já tá muito assim. Se bobear, eu tenho conjac lá na minha casa, sim, assim, eu quase não uso. Mas é interessante. Para uma situação, né? O paciente tem que saber o seguinte, não é pra usar no dia a dia, porque é caro. Não é caro, Mas tem um de pupunha também, já viu? Não, de pupunha não. De pupunha fica muito bom, já fiz a lasanha de pupunha também. Eu tenho minha secretária lá, Pauliane, sabe tudo de low carb agora, já treinei ela, esses cursos tudo. Então ela faz assim, um macarrão de abobrinha, aí bota o tempero, tempera legal, entendeu? Fica maravilhoso. Então, é ter criatividade também, né? Eu nunca fui... Minha mãe, engraçado, minha mãe falou comigo assim, agora você tá do jeito que você quer, né? Que você sempre quis, né? Minha mãe nunca obrigou a gente a comer nada. Mas, na minha infância, minha mãe fala assim, e a verdura, e o legume? Eu falo assim, minha verdura é carne. Aí minha mãe hoje fala assim, tá do jeito que você gosta, que você sempre gostou, né? Nunca fui muito, assim, muito escrota. Nem muito feliz. Comia mais por uma obrigação, entendeu? Então hoje a minha comida é muito assim, é carne, ovo.
Agora eu procuro colocar víscera pelo menos uma vez por semana. Bife de fígado, Normalmente é fígado. fígado, É. acebolado, Normalmente é fígado, né? Aí no mercado eles podem Belo Horizonte, fígado com jiló. Duas coisas que parecem ruins, né? Mas que é muito bom. Fígado com jiló é muito bom. E assim, o pessoal tem medo de comer carne, né? O homem sempre comeu carne. E historicamente, se for olhar pelo lado do ensino bíblico, a permissão da carne foi dada na Arca de Noé, né? E disse assim, ó, você pode agora comer carne, né? E o pessoal desde lá então vem comendo carne, agora querem tirar a carne. Todo dia tem um estudo, né? Falando que carne ata, carne não, cara. Mas a gente vê agora nesses tipos de dietas mais restritivas, principalmente de proteína, um monte de deficiência de vitamina B12, né? Carência de iodo, né? Nas dietas mais, como é que é? Vegana, né? Nada contra, mas também nada a favor. Mas sim, não vamos discutir ideologias, mas que a pior estratégia alimentar né? Mas assim, ontem um amigo meu me ligou, aí falando que ele foi do nutrólogo no Rio, o cara tirou o carro dele. Se não combinava com o tipo de sangue dele, eu falei, pelo amor de Deus, volta para comer sua carne em paz, vai. Eu até entendo que tem algumas particularidades de algumas pessoas que talvez não possa comer uma carne específica, né? Ou por alguma doença Pessoas bem que não respondem específica, que bem não a- respondem bem, que se sente mal, não tem uma Responde bem, digestibilidade, né? gordura, né? Tem a pessoa que tem uma doença renal Sim, importante, sim. você vai ter que restringir. É o paciente que está com problema de vesícula, que vem a gordura da carne e dá uma dor, é muito específico, né? A gente entende isso, não é geral. Mas é do ser humano comer carne, né? Nós fomos criados para ser carnívoros, né? Eu acho que tá bem claro e evidente isso. E é muito saciante, né? Você come a carne, é muito saciante. Então, assim, se tiver carne e ovo no mundo, eu sobrevivo, viu? Fácil, Eu fácil, também. fácil. Pessoal, a gente vai pro próximo bloco, já já a gente volta. Tem um assunto que nos interessa muito, a gente acabou de conversar aqui nas entrelinhas sobre ele, é o tabu, ou o medo que as pessoas têm do colesterol alto, né? E eu falei que o meu colesterol ele é alto, mas assim, ele tem um perfil bom. Que eu fui avaliar, conversei com um cardiologista, fui avaliar a carótida. Então, como é que é o perfil dele? É um colesterol mais alto, HDL mais alto, total mais alto, né? Um triglicerídeo baixo. E a gente sabe que o colesterol está lá na cadeia de formação da testosterona. E às vezes só pensar em estatina é dar um tiro no pé. Mas às vezes a gente tem que usar, dependendo do histórico do paciente, né? Os eventos. Tipo uma paciente que você disse que tem lá já stent, tudo isso, né? Prevenção secundária é super médio. Não é? E tu aborda muito esse tipo de paciente, as tuas pacientes na menopausa. Às vezes eu até desaconselho o uso da estatina. É, meio polêmico isso, né? Às Mas a vezes gente já tá numa fase que a gente não tá muito preocupado com isso não, porque né? assim, você vê paciente... A gente tá vendo os pacientes infartando com colesterol baixo. Não muda o estilo de vida, vai lá, toma estatina, vai baixar a colesterol, vai. E aí? O que é diferente, né, Rita, do paciente que já teve um evento, né? Exatamente, aí é outra coisa. Outra história, né? Isso aí é outra história, né? Prevenção secundária, eu acho que ninguém discute isso, né? Eu também não fico discutindo muito, não, mas às vezes quando a gente vê uma paciente que tem um estilo de vida bom, que tá com colesterol, eu já peguei paciente com colesterol 240, tomando statina, com HDL bom, triglicéridos baixo, né? Então, eu acho que tem que avaliar um pouquinho e às vezes fica chato, tem que falar com o paciente, não toma não, né? E às vezes eu tenho colegas médicos aqui que tem colesterol alto e que fica às vezes porque quando você joga o risco naquele, é muito ruim aqueles negócios lá.
Porque eles avaliam assim, peso, eu não me lembro todos os parâmetros agora não, é peso, colesterol total, eles não olham triglicéridos, entendeu? Não vai olhar estilo de vida. Não olha os fatores de resistência insulínica, Exatamente. né? Então, aí, agora até no congresso, o Túlio estava apresentando os casos, né? Pacientes diferentes, né? Assim, essa aqui, não, essa aqui tá, parece, o risco cardiovascular dela tá maior do que o outro, entendeu? Em relação, só que aquele ali era uma paciente que tinha um bom estilo de vida. Sim. Então, não é... Não é só a gente pegar e jogar. Diferentes, não é assim, né? Se fosse assim, era muito fácil, né? Então a gente vê assim, por exemplo, até mesmo a reposição hormonal. Vamos voltar para esse assunto, né? Não, os cursos de implante, por exemplo. Tem alguns laboratórios que te dão como é que faz? Um aplicativo que você joga os dados do paciente ali e que vai te dar o que você tem que usar. Mas é uma coisa assim, para facilitar, mas se você não tiver noção nenhuma, não vai adiantar, né? A reposição ela tem que ser individualizada. Você tem que ver o paciente, ver o que o paciente precisa, o que não precisa. Então... Quais são as queixas dele para individualizar o hormônio, decidir qual hormônio, decidir a via. A via, tudo, né? E aí que está a assertividade. Então é o que eu falo. Durante muito tempo, até a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia, hoje ela está dividida assim. Então ela é contra o implante, só que se esquece que o Implanon é um implante. E que o DIU também, o SIL, Sistema Intrauterino Liberador de Progesterona, também é um implante, né? Eles são. E sintético também, né? Sintético também. E vamos falar a progestina? Vamos falar bem a verdade. Liberados por quê? Porque teve incentivos financeiros para liberarem ele. Já esses outros são de outras farmácias, né, que não tem um poder tão grande, mas que tem milhares de pessoas que já usaram. Tem estudos já de milhões de pessoas que já usaram implantes nos Estados Unidos, com 95% de aprovação, com baixíssimos efeitos colaterais. Óbvio, como todos os medicamentos, ao longo do tempo vai melhorando a liberação, a absorção, vai ficando cada vez mais seguro, como todos os medicamentos. O fato é que a sociedade ela ainda se mantém ainda muito pautada em diretrizes para a população em massa, mas ela não vê a individualização, que é o que a gente começa a fazer dentro dos consultórios de individualizar. É igual eu falo, IMC, beleza, IMC não serve para individualizar, mas serve para fazer rastreamento de estudo populacional. É mais ou menos isso. Então você tem aquela diretriz para o basicão, para aquilo que é a rotina, mas você tem a individualização, que é a cereja do bolo, que eu falo. Isso eu acho que as sociedades, elas ainda têm que, né, porque eu acho que elas ficam muito presas, os guidelines e tudo mais. Então, assim, o ano passado eu fui num congresso climatéreo em São Paulo. No meio do congresso, eu assim, não sei o que eu tô fazendo aqui. Teve muita aula boa, assim, de osteoporose, a dermatologia. Mas tinha umas coisas assim, ó, cardiologista mandando você usar margarina. Pra mim isso é inadmissível, né? Então, assim, criticando o hormônio, o implante, assim, sabe, com deboche. Então, eu acho que primeiro a gente tem que estudar, para depois a gente criticar, né? É a mesma coisa, a pessoa chega para mim, é o exemplo que eu falo, né? As pessoas chegam e falam assim, Rita, o que você acha do ozônio? Eu falo, eu não acho nada, porque estudei ozônio. Tem muita gente que a gente sabe que faz uso aí, sim, né? Tem. Agora, isso não quer dizer... Tem opinião, né? É igual a gestrinona, né? Foi feito o uso errado da gestrinona, chip da beleza, chip para emagrecer. Mas não quer dizer que a gestrinona não é uma droga boa. Ela foi mal usada, mas ela não é uma droga boa. Quando ela é bem indicada, ela é uma droga excelente. Pergunta aos pacientes com endometriose o que elas acham, né? Sim. Então, assim, mesmo aquelas pacientes que têm efeito colateral, às vezes melhora muito a qualidade de vida dela. E assim, você viver com dor é muito difícil. Eu acho que a medicina ela caminha para dois lados. E os dois lados deve haver um debate socrático, que a gente fala. Tem duas defesas, tá? Tem estudos muito bons para um lado, estudos muito bons para outro lado.
Aí vai do médico e da experiência clínica dele de decidir qual o braço que ele vai seguir. Mas todos os dois têm estudos bons. Cada um com seus conflitos de interesse. Exatamente, isso né? que eu ia falar. Né? Não. Você tem que saber ler, estudar. É. Negócio assim, fica vendo no jornal o estudo que saiu. Cada um com o seu conflito de interesse. Mas eu digo assim, porque às vezes o colega ele está sentado na ponta da mesa, olhando de lá. E ele quer um interesse comum, ele quer o bem do paciente. Mas ele está vendo daquele lado. E esse outro está assistindo do outro lado. E aquela é a verdade dele. Mas também ele quer o bem do paciente. Aqui que nós falamos, não pode apaixonar pela estratégia. Não pode. Você tem que ter o critério de sempre estar sendo flexível, né? Flexível. E aberto, né? E aberto. Então eu acho que é isso que é bacana, sabe? Principalmente quando se fala de hormônios, que a coisa tem que ser dinâmica e evoluída, né? Todo tempo evoluindo. E eu sei que você faz muito bem essa questão da reposição hormonal feminina. E como é que você vê isso em Marabá, na nossa região? Você acha que as mulheres têm muito mais tabu que outras regiões? Você acha que elas são desinformadas no sentido de da mensagem não chegar, que a gente precisa falar mais? Não é Marabá, não. Acho que as mulheres, de um modo geral, né? Eu faço consulta online. Eu atendo paciente de Manaus, do Rio de Janeiro, porque a gente tem uma lista lá do curso do Doutor Souto, né? Então, às vezes eles acham a gente na lista. Então, assim, vários lugares aí que falam assim, não precisa repor hormônio, entendeu? Para que só vai repor se você estiver sentindo alguma coisa. Está sentindo onda de calor? Não, então não precisa. E a gente sabe que onda de calor é o que mais leva o paciente no consultório, né? Porque incomoda muito. Mas é o que menos tem efeitos ao longo da vida, né? Vai acabar aquilo ali, os 2 anos. E muda a vida da mulher, né, Rita? Só que, assim, as outras alterações, a nível cardiovascular, né, memória, tantos de estudos que tem aí mostrando o Alzheimer, né, em mulheres que não fazem a reposição hormonal, né? E é aquele negócio, a gente acha que a gente tá ficando louca, né? A pessoa faz assim, eu saio do quarto, chego na sala, não sei o que eu vou fazer. Aí tem paciente que chega assim, pensa, doutora, não sei se eu devia procurar um endocrinologista, um psiquiatra, um ginecologista e seus 3 juntos. Entendeu? Okay. E aí, a deficiência de testosterona, que é uma outra coisa que é polêmica, né? Sim. Muitas vezes os pacientes no climatério, com baixa testosterona, têm um quadro depressivo, né? E começa a tomar o antidepressivo, que vai diminuir mais essa testosterona dela, né? E só vai piorando o quadro clínico dela. Então vai aumentando a farmácia, né? Sim. Então, assim, quando a gente faz a reposição hormonal, a gente consegue diminuir essa farmácia da paciente, né? Tem um caso muito interessante. Era uma paciente que tinha um crâniofaringioma, um tumor ali perto da hipófise. E aí ela precisou operar e evoluiu com panhipopituitarismo, deficiência de tudo. Aí você começa a repor tudo, né? Hormônio tiroidiano, um pouquinho de corticoide. E aí o padrão que você vê é uma deficiência de estrogênio, mas com FSH-LH baixo, porque não tem o comando mais de elevar FSH-LH. E aí a gente ficou no impasse, trata ou não trata. Aí ela acabou evoluindo depois com aneurisma ali, aí refez uma cirurgia depois de uns 2, 3 anos, fez com um neurocirurgião em São Paulo. E aí ela voltou, foi sucesso a cirurgia, do ponto de vista anatômico, tudo certinho. Mas a mulher entrou em depressão, o casamento não estava legal, estava, né, naquele estado de depressão grave, com um monte de remédio, ganhando peso. Eu disse, não, vamos fazer algo. Aí eu montei um grupo, aí chamei a ginecologista dela, chamei o neurocirurgião. Olha, pessoal, é o seguinte, eu tô doido para fazer essa reposição hormonal, mas eu preciso chegar num consenso com vocês. Ela teve um histórico de aneurisma aqui, você acompanha ela aí? Tá liberado? Tá liberado? Beleza. Chegamos no consenso, reposição. Nossa, essa mulher fez assim, ó. Mudou completamente. Ela agradece até hoje. A vida dela se melhorou absurdamente, né? A mesma coisa acontece também em homens hoje, né? Que tiveram câncer de próstata,
que hoje já se fala em reposição, que aquele homem estava fadado a ficar lá como uma pessoa triste, né? Não consegue mais ter relação por conta do bloqueio hormonal ou de não poder fazer reposição, e hoje a coisa mudou. Então tem vida sim, é possível repor hormônio. Na mulher, eu vejo isso como é igual tirar a paciente de hipoglicemia grave. Você faz assim, leva ela, acorda assim no pronto-socorro e diz: eu tô viva, entendeu? Verdade. Então, o paciente pega e diz assim: até quando? Vai repor o hormônio até quando? Eu falo assim: o meu, até minha lista de 7 por dia eu quero repor, pra ter certeza. Tenho certeza que eu não vou ficar sem hormônio, entendeu? Porque realmente, assim, vai diminuindo, vai chegando a época que eu uso os implantes, né? Vai chegando a época de trocar, você já vai sentindo aquele desânimo, aquela... Fala, não, preciso... Você fica assim, eu não sou preguiçosa, por que eu tô preguiçosa agora, né? Você fala assim, opa, meu hormônio, tem alguma coisa errada aqui, né? E tem que... E tem toda uma responsabilidade, né, Rita, do outro lado, né? Então a paciente acha que é só vou passar o hormônio, vai melhorar, é óbvio, né? Mas fala da responsabilidade que a mulher tem que ter do outro lado. Então, tudo, né? Eu acho que pra gente ter saúde, tem que ter uma boa alimentação, tem que fazer atividade física, sono reparador, que é uma coisa que não dá muita bola, é pro sono, né? A gente dorme quando dá tempo, né? Tem que ter cuidado com o sono. Luz do sol, vitamina D, manejo do estresse, os hormônios e a espiritualidade, né? Que a gente quase não fala. Né? É um conjunto, né? Espiritualidade também tem que entrar, né? A gente tem que crer em alguma coisa. E tem muita coisa muito simples que a gente faz que a gente consegue melhorar o sono, né? Então, diminuir as luzes de casa, né? Levantou de manhã, olhar em direção ao sol, a gente parou de fazer isso, né? Então, existe estratégia, eu estou fazendo um curso agora online de inteligência emocional, né? E ele só fala, basicamente ele bate nisso, né? Estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida. Aí tem coisas simples e tem colchão que custa 70 mil, entendeu? E bem, eu não vou comprar um colchão de 70 mil, mas eu posso ligar uma luz infravermelha, por exemplo, para poder melhorar. Um cheirinho no quarto. Botar uma lavandazinha no quarto, né? Diminuir as luzes. Então, assim, meditação, eu não tenho paciência, assim. Eu acho que tem que ser muito evoluído para fazer meditação. A gente sabe que tem resposta e tudo mais, né? Mas o pouquinho que você faz todos os dias vai ajuda, né? Assim, o yoga das ações que eu tô falando, muito, né? De todas as ações, né? Sim. Não da meditação. Botar a Rita pra meditar é difícil. Então, assim, eu procurei o yoga por causa da meditação e hoje é a parte do yoga que eu não tenho paciência, eu não tenho, sabe? Não é que eu não quero, eu não tenho paciência. Mas aquelas meditações guiadas para dormir, eu acho interessante. É uma coisa que eu faço no plantão, coloco fone de ouvido, coloco aquilo ali. Então dá para você descansar um pouquinho no plantão. Tem muita coisinha que a gente pode fazer para melhorar, né? Agora o que não dá é pra gente ficar na tela o tempo inteiro, televisão ligada, luz ligada. Pessoal, vocês viram hoje que a gente bateu um papo com a doutora Rita sobre hormônios. Hormônio é vida, é óbvio que também pode ser morte quando mal indicado, né? E doses que não são adequadas, né? Principalmente sem acompanhamento médico, tá? Essa é a mensagem de hoje. A gente fala com muita propriedade, porque são 2 profissionais que estão aqui, cada um no seu dia a dia, e acima de tudo com muita ética e segurança no que a gente faz, e nós 2 temos uma coisa em comum, que é saber que o hormônio é importante sim, mas é importante todo o conjunto daquilo que ela falou para vocês. Então fiquem com essa mensagem de hoje e agradecendo a presença da doutora, que possa vir mais vezes depois. Eu que fico grata pelo convite. Foi bom te conhecer, né, pessoalmente. E a gente vai trocar mais figurinhas a respeito disso aí, tá bom? Obrigado, pessoal.